Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindos. Temos umas orelhas aqui. Não, agora não. Depois. Uma questão interessante que deriva dessa minha visão da consciência e das vidinhas que ela cria no planeta, né? É a seguinte. Vamos pensar que nós temos uma consciência, uma mônada, um self, um eu superior, que já tenha criado várias vidas, que já tenha uma certa experiência, né, em criar vidinhas aqui embaixo, no planeta Terra. Legal. Então ela tem um grupo de vidinhas. Algumas estão no corpo físico, nesse universo e em outros universos. Outras estão fora do corpo físico, certo? Algumas com especialização em algum aspecto da vida humana, outras com outro conhecimento, outra especialização, né? Já começa a diversificar. Legal. Disso aí decorre um fato muito interessante. Muito interessante. Muito do que nós conhecemos, muito do que nós consideramos amparo espiritual ou assédio espiritual é, na verdade, interação entre as vidinhas da sua própria consciência. No filme Interestelar é muito interessante porque isso fica muito claro, muito claro. Os seres humanos começam a ser ajudados por alguma coisa, por alguém, por algo. Não se sabe quem é. E no final do filme mostra-se que esse algo, uma parte desse algo, somos nós mesmos no futuro e nós mesmos mais adiante ainda no futuro. Ou seja, nós cuidamos de nós mesmos, nós ajudamos a nós mesmos. Tudo bem, é um filme legal, mas dá uma ideia para a gente desse processo acontecendo. Né? Os outros, quem são os outros? Os outros somos nós amanhã. Com o Reiki acontece uma coisa muito interessante. Quando você faz o nível 2 do Reiki, você consegue mandar Reiki para o presente, passado e futuro. E Reiki à distância. Então, você começa a cuidar de você mesmo primeiro, hoje, nesse momento, se auto-aplicando. Você começa lentamente a cuidar de você no futuro, certo? Você tem um encontro, você tem uma reunião, você tem uma prova, um dilema, alguma coisa amanhã, e você manda o Reiki para o futuro. A energia fica lá esperando as coisas acontecer e vai fluir. E você começa a cuidar do seu passado. Você começa a lembrar de coisas do seu passado com uma precisão muito grande, com um significado interno muito grande. E você começa a enviar esse Reiki para o passado, não para mudar a situação, mas para equilibrar a parte energética envolvida, a parte emocional, a parte mental envolvida. Então você começa a cuidar de você mesmo no passado. Você começa a cuidar da sua família, dos seus amigos, porque são situações que vão surgindo na sua mente, como um filmezinho, e você faz o envio para o passado. Muito, muito útil, muito produtivo. Isso tem alguns vídeos comentando. Mas não para aí. Não para. Você começa a mandar Reiki para outras vidinhas da sua alma. Elas começam a surgir em sonhos, elas começam a surgir em pequenos insights, pequenos acontecimentos. E você começa a mandar Reiki para elas também, começa a ajudar a si mesmo. Nessa dimensão, em outras dimensões, em outros universos, não importa. O Reiki vai fluir. Muito interessante, né? Eu tenho uma situação que eu acho que eu já comentei. Vou me tornar repetitivo, mas tudo bem, tudo bem. Alguns anos atrás, acho que uns 6, 7 anos atrás, não lembro direito, talvez mais,
eu passei um período muito complicado. Já era reikiano e tudo, já era mestre em reiki, né? Mas eu passei assim, acho que uns 3 ou 4 dias, num estado de espírito muito estranho, muito estranho. Não era compatível com o que eu estava vivendo, não era compatível com aquela realidade, não fazia sentido o meu estado de ânimo. E me observando, e não conseguia identificar a razão, não conseguia identificar o motivo da alteração de humor, melancolia, uma tristeza, uma pequena depressão. Aí um dia no trabalho, estava consertando um computador na época, e eu comecei a cantar uma música da Segunda Guerra, dos pracinhas brasileiros. E aquilo veio, né, no momento ali de distração, né, e eu não conseguia parar de cantar aquela música. Aí eu consegui um tempinho, isso aconteceu acho que lá pelas 10 horas da manhã, eu consegui um tempinho ao meio-dia, estava sozinho, me interiorizei, meditei um pouquinho, e me veio a imagem de alguma coisa durante a Segunda Guerra. Uma pessoa, uma coisa assim. E eu fiz o envio de reiki para isso. Acabei o envio, acabou a influência. Mais importante do que a gente tentar identificar, saber, curiosidade, comparar, encontrar dados e coisa e tal, mais importante é você fazer o envio do reiki e soltar. A sua consciência está gerenciando isso. Talvez fosse uma outra vida da minha consciência, né? Outra vidinha que ela criou, que estava precisando, que estava num momento, que estava de repente rezando por um auxílio, e foi o reiki para ela. Então esses momentos vão surgindo. Esse foi um caso de envio de reiki, né? Para essa outra vidinha. Não sei se nessa dimensão, outra dimensão, outro universo. Não importei em saber, não me interessei em saber. Foi, terminou o reiki, cessou. Então a nossa consciência, à medida que ela vai ficando cada vez mais proficiente, né? Essa manipulação dessas vidinhas, a manipulação da realidade física, do extrafísico, ela começa a promover essas interações onde você mesmo se cuida. Você mesmo se ampara. E muitas vezes você mesmo se assedia. Então, às vezes ela pega uma vidinha lá, complicadinha, e gruda em você. Você começa a receber essas influências, você começa a receber essa energia, essa vibração, e isso te altera, isso te modifica. Muitas vezes as pessoas pensam que é um assédio, que é um trabalho de magia negra, que é alguma coisa nesse sentido que foi feito. Não é. É você mesmo. Como que a gente vai saber, né? Como que a gente vai saber? O que vai ser feito com isso? Não sei. Depende muito. Cada caso, né, tem a sua circunstância, seu momento. A questão, se você é reikiano, você consegue enviar reiki para isso, para essa ideia que surge, para essa lembrança, que pode vir numa música, numa frase, de qualquer forma, né? Você consegue mandar reiki. E ajuda a equilibrar. Nem sempre são suas vidinhas, é claro. Às vezes são realmente assédios, às vezes são amparadores e mentores. Mas tomar consciência de que você está suscetível a esse tipo de influência e que pode ser você mesmo e que você pode se ajudar, uma mudança de mentalidade, é uma mudança de consciência, de expansão de consciência muito grande. Porque a gente começa a assumir responsabilidade cada vez maior pela gente mesmo, pelas nossas ações e por todo esse grupo de consciências, de mentes, de vidinhas que fazem parte da nossa consciência. Eu penso que muitos amparadores e mentores que a gente pede, reza e
As novenas é a nossa própria consciência que manda uma determinada vidinha lá, uma determinada habilidade de se aproximar da gente e nos auxiliar. A gente sente, a gente às vezes até visualiza como um anjo, como um ser de luz, como um amparador, como um professor, né? Depende da crença de cada um, da cultura de cada um. Um Iemanjá, um Xangô, alguma coisa assim. Um Buda, um monge. A gente percebe eles dessa forma porque eles usam isso para se aproximar da gente e para poder interagir com a gente e nos auxiliar. Certo? Eu não descarto, é claro, a presença realmente de seres de luz, amparadores e mentores. Existem muitos seres que estão no extrafísico e que tomam essa atividade para si, né, de ajudar os outros. E estão ajudando um, ajudando o outro. Mas, se a gente for pensar, nós somos 8 bilhões hoje. Não tem tantos amparadores assim para todo mundo. Não tem. Não tem tantas consciências abnegadas assim para dar conta de todo mundo. Se cada um de nós tivesse, como a gente ouve falar, um anjo da guarda, né, um amparador particular, um mentor pessoal, nós teríamos que ter 8 bilhões de consciências fora do corpo só fazendo isso. E nós não temos. São poucos. A maioria continua vivendo, a maioria continua querendo voltar para o planeta, a maioria continua distraído, se perdendo aqui e ali, e por aí vai. Então, cada vez mais eu percebo que esse auxílio que nós recebemos de nós mesmos, da nossa consciência, que usa todo o leque de vidinhas dela para nos auxiliar, para nos dar algum impulso, para nos levar para alguma direção que ela quer, ou para dificultar algumas coisas, para que a gente aprenda com aquilo, alguma coisa, porque dessa consciência a gente não faria. Então, abre-se realmente um leque de opções, de oportunidades para crescimento da gente mesmo e de uma tomada de responsabilidade sobre a gente mesmo, da nossa consciência com a gente. O Robert Monroe, em um dos livros dele, ele menciona um trabalho de resgate que ele estava fazendo, de consciências que estavam perdidas por ele, que estavam distraídas aqui e ali no extrafísico, sem saber que tinham morrido, repetindo as mesmas ações, repetindo os mesmos padrões, e ele começa a resgatar. Ele passa um bom tempo resgatando. E um tempo ele pergunta, se dá conta, ele questiona, né, o eu dele, a consciência dele, e muitos eram vidinhas dele, mas nem todas eram vidinhas dele. Então ele também ajudava outras, ocasionalmente. Mas a consciência dele estava juntando esses pedacinhos todos, espalhados, né? Essa dimensão imensa que nós temos, esse universo imenso, para agrupar, de novo, para se agrupar. Eu penso que a consciência, ao criar as vidas, ela se doa, seja em atenção, seja em energia, seja em foco. E se isso fica muito solto, a própria consciência tem dificuldade em retomar, né, o estado original dela. No final, para a consciência ir embora do planeta, ela leva tudo junto. Todas essas vidinhas, todas essas personalidades vão ser integradas numa coisa só para ir embora. Porque foram criadas por aquela consciência, né, por aquela alma. Então esse é um acréscimo da minha visão sobre as consciências, sobre a minha experiência também com isso. Aconteceram diversas situações onde eu usei o Reiki, onde eu prestei atenção, onde eu fui auxiliado por outras pessoas no processo. Muitas eu sei que eram minhas e algumas eu sei que não eram minhas. Estavam ali por alguma razão, com alguma utilidade, por alguma vibração. E eu estava atento para perceber. Para os reikianos nível 2 que estão atentos, eles estão fazendo isso também.
estão enviando, estão cuidando. Muitas vezes a gente pensa que é um assediador, às vezes a gente pensa que é um espírito qualquer, mas é uma vidinha do nosso grupo, né? Do grupo de vidinhas que a sua consciência, que a sua Amanda criou. Legal, pessoal? Então era isso. Até a próxima.